Bom, gente, vamos a mais uma live hoje, falar dessa confusão toda que o Bolsonaro criou em torno da vacina do Butantan e a China, que acabou sendo um processo de humilhação às Forças Armadas. Parece uma vingança do tenente, que depois na reserva virou capitão, por ter sido expulso do comando do Exército quando fez aquele monte de lambança lá dentro. Mas antes, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, darem uma curtida, compartilharem o que a gente vai estar falando aqui hoje. Peço também que vocês deem uma olhadinha, hoje mais do que nunca, eu vou pedir até para vocês lerem um texto lá sobre a Elis Regina, que eu acho que fecha muito com o que a gente vai falar hoje, lá no Antropofagista. E se vocês puderem dar uma contribuição para a gente tocar o nosso blog, a gente agradece muito. Não tem valor nenhum, qualquer valor é muitíssimo bem-vindo. Então vamos lá. Hoje, Bolsonaro resolveu abrir uma guerra da vacina contra a população brasileira. O motivo é um só. Os bolsonaristas reclamaram que o Pazuello tinha feito um acordo lá com Dória, né, através do Butantan e o pessoal da China, para poder adquirir 45 milhões de vacinas. E o Bolsonaro simplesmente, depois desse documento pronto, do ministro da Saúde, que agora ele é ministro da Saúde, o Bolsonaro simplesmente disse que não vai fazer nada disso. E desancou completamente o general. E, consequentemente, essa situação pública foi uma humilhação para as Forças Armadas, da ativa. Não é mais um processo de aqueles caquéticos generais da reserva que largaram o campeonato de peteca para poder participar do governo Bolsonaro. A coisa tomou um outro volume, tomou um outro sentido, tomou uma outra, que é uma humilhação às Forças Armadas brasileiras. Pazuello é um cara da atualidade, não é o Mourão, não é o Heleno, não é nada daquilo, é uma outra história. Então, e pior, ele aceitou a humilhação, ou seja, estou apontando que as Forças Armadas brasileiras aceitam a humilhação um sujeito como o Bolsonaro, que tem duas questões dentro disso aí. Uma é a briga política dele com Dória, e a outra é a questão dele em relação à China e, logicamente, sempre em benefício dos Estados Unidos. O público dele, e aí eu quero abrir um parênteses, quando eu falei para vocês assistirem uma matéria que a gente fez sobre a última entrevista da Elis Regina, era importante para a gente saber que momento nós estamos vivendo. A Elis tem primeiro que ela era uma pessoa de uma capacidade de entender o país fantástica, e quem vê a matéria vai entender isso, a entrevista, né? Vai entender isso perfeitamente. E a Elis já fala, em 82, ela morre 14 dias depois, foi montado um sistema entre a ditadura, quando ela fala ainda era a ditadura, né, do Figueiredo, mas no processo todo as gravadoras americanas, né, que tiveram as portas do Brasil arreganhadas, inclusive até um processo que era obrigado a se gravar no Brasil, antigamente, antes da ditadura, 30% de conteúdo nacional, os militares derrubaram para poder ajudar a desnacionalização da cultura brasileira nas rádios, né? Todo o processo de fusão e também de comercialização. Bom, como a classe média estava chegando pela primeira vez no mercado de trabalho, ela era consumidora disso. E a Elis fala que chegou num nível de mediocridade, já em 82, que logo em seguida o Brasil ia criar um Hitler. Está aí. A capacidade dela de dizer isso é um negócio assim impressionante. Eu sou uma pessoa da cultura, gosto muito de estudar a cultura brasileira, entendo bastante o mecanismo do povo brasileiro, extremamente rico a cultura do Brasil. Não estou falando de classe média, não. Classe média, ela aprendeu a se negar, e isso que a Elis coloca de uma maneira bem clara, se mediocrizar, comprando lixo
americano e abandonando a identidade. Quem são essas pessoas hoje? Que era essa juventude ali, dos anos 60, 70 e 80. São esses bolsonaristas. Esses de cabelo branco, a gente vê carregando bandeira do Brasil. Essas figuras que não sabem nem quem eles são. E é justamente porque perderam a capacidade de identidade, eles não têm capacidade de discernimento. Por isso, são negacionistas. A primeira coisa que eles aprenderam a fazer é negar a própria identidade. A deles, pai deles, da mãe deles, de onde eles vieram. Eles não sabem de nada. São um bando de zumbi. Eu conheço isso bem, porque eu estou com 63 anos de idade, convivi literalmente com essa geração. Imagina, a gente tocava choro na década de 70, e para esses caras era um negócio de marciano. Por quê? Porque eles foram todos moldados, cabeça moldada, colonizada pelos Estados Unidos através da indústria cultural de massa. E a Elis fala sobre isso. Bom, esse pessoal hoje, esses bolsonaristas, né, da cabeça branca, os mais pirados, todo mundo, que é a grande massa bolsonarista, mesmo bolsonarista raiz, esse cara que não tem onde se agarrar, nem nele próprio, que acreditou num período da vida dele que ele era um cidadão do mundo. Na verdade, ele estava se negando a identidade dele, o país dele, as origens dele. Faz dele cidadão de mundo nenhum, só uma história, conversa fiada, que a indústria cultural de massa criou e o otário comprou. Ele era um consumidor, só isso, mais nada. Então, o que ocorre dentro desse processo? Agora esses caras fizeram uma pressão em cima do Bolsonaro para não aceitar a vacina comunista. Né? Olha a cabeça desses caras, doutrinados por essa visão americana, junto com a ditadura militar, deu nisso aí. Parece que é aquela história, né? Agora foram picar um general da ativa, tá, de um governo que é todo remanescente da ditadura militar. Pensamento todo de 64. Os caras são, entendeu? São jurássicos, são toscos, são rudes, provincianos. Eu nunca vi um negócio tão provinciano como os militares brasileiros. Então o resultado foi esse. E o Bolsonaro teve que optar. Por quê? Porque ele precisa se reeleger. Ele acha que o Dória é um camarada que pode rachar com ele na direita. O Dória e o Moro, né? Que bom que rache. Tá? Acontece igual aconteceu lá na Bolívia. Agora, o que ocorreu dentro desse processo é que o Carluxo, que fica o tempo todo fazendo termômetro desses imbecis, né, do bolsonarismo raiz, avisou o pai dele: olha, isso aí a sua horda de seguidores fanáticos não gostou. O Bolsonaro correu e falou: meu irmão, olha, entre a minha cabeça e a do Pazuello, que rode a do Pazuello. Ele vai falar: olha, não vou aceitar nada. E passou por cima de ciência, de Butantan, de tudo. O Bolsonaro... E ele está numa situação de aperto, né? A única coisa que ele quer salvar no Brasil é a família dele. Um monte de bandido envolvido com milícia, com dinheiro de lavagem de dinheiro, com essas histórias que a gente já sabe, todo dia. Flávio, a gente sabe, de compra de imóvel, ele envolvido, ex-mulher, o clã. E ele precisa ganhar tempo. E com isso eles têm que se reeleger para poder ver se ele muda alguma coisa nesse processo e até consiga que tudo prescreva em relação ao que pesa sobre a família dele. Afinal de contas, o Queiroz, mesmo a domicílio, está preso. E alguma coisa tem que acontecer. E o próprio Queiroz fica preso o resto da vida ali, de boca fechada. Tem um negócio aí ainda muito sério. O que ocorre é que essa vacina passou a ser centro de uma paranoia coletiva desses bolsonaristas da cabeça branca, lá, filhos da doutrina, né, do adestramento dos militares, da ditadura, mais a indústria cultural de massa americana, que estava dando um sistema muito maior de domínio, né, de colonização brasileira. E aí deu nisso, chegou numa hora que se deu choque. Bateu de frente a doutrina que os próprios militares criaram junto com os americanos, com um monte de pirado que está aí, que começou a berrar nas redes sociais contra a vacina e, consequentemente, a vacina chinesa, né? E, consequentemente, contra o Pazuello.
O Bolsonaro teve que correr, ontem foi isso. Hoje o Bolsonaro correu para dizer, olha, não vai ter vacina nenhuma, vai ter vacina. Ele não é louco de fazer isso, criou uma revolta nesse país. Imagina um monte de gente se salvando, que tomou vacina, e o Bolsonaro, por uma questão ideológica, na verdade ideológica, estratégica dele de sobrevivência, ele vai e impede. Lógico que ele vai ter que abrir mão em relação à vacina. Assim não, só depois que a Anvisa aceitar, lógico, sempre foi assim. O Butantan e a Fiocruz são instituições respeitadíssimas pelo povo brasileiro. A questão de vacina no Brasil, o Brasil sempre teve isso muito bem resolvido, sempre teve na ponta. O Bolsonaro criou essa situação toda jogada. E você pega esse monte de imbecil, que é a imbecilização, tá? Que esses caras sofreram na alma, tá? Pressionaram o Bolsonaro, através lá, o Carluxo trouxe a informação pro pai. Olha, pegou mal esse negócio, porque além de ser o Dória, ainda é a vacina chinesa. E esqueceram que tem Butantan no meio, eles não estão nem aí, se veste verde e amarelo, se fantasia com bandeira, mas os caras odeiam o Brasil, então, foram criados com a mentalidade americanófila, de ouvir, isso não tem nada, nem música brasileira, filme brasileiro, nada, cultura brasileira, esses caras sempre negaram, por isso que são isso, aí precisam vestir toda aquela parafernália toda verde e amarelo para dizer que eles, na verdade, são patriotas. Eu, como conheço bastante dessa gente, conheço mesmo, de conviver com muita gente isso aí, sei exatamente o que eu estou falando, porque eu vou vendo nessas manifestações, quem está lá, eu lembro do camarada na minha juventude, tá? Na minha adolescência ali, que eu vi esse monte de imbecil que era totalmente abduzido pela indústria cultural de massa americana para comprar lixo americano. Lixo cultural. Aí o que vai sair na cabeça dos caras? Lixo. Sai lixo. Cultura é uma coisa muito séria, que a esquerda, inclusive, tem que trabalhar melhor esse processo, entender melhor a questão identitária de um país. Olha o que aconteceu na Bolívia. O que segurou lá todo, e está também agora na Colômbia, é uma manifestação cultural, a defesa da identidade. Cultura não é essa discussão estética imbecil, não. Sofisticada, não sofisticada. É identidade, realidade, porque ninguém pode olhar o mundo, sendo brasileiro, pelos olhos de um francês, pelos olhos de um americano. O mundo é aquilo que a gente vê de onde a gente está, como disse Milton Santos. Mas da onde a gente está, da onde a gente nasceu, da onde a gente vive e sente a realidade dele. Aí você nega isso, como aconteceu com esses imbecis, que foram treinados para se negar, criaram essa ideia de comunismo, Venezuela, Cuba, agora está falando em China, e já tem cria um problema qualquer com de relação comercial aí com a China, quebra o varejo todo. 99,9% do varejo brasileiro depende da China. Fora a indústria que também depende. O cara pede lá para a indústria manda fazer na China. Nós vimos o que aconteceu com a questão das máscaras, inclusive nos Estados Unidos. Máscara, respirador, nada disso, todo mundo desindustrializado. E outra, a China já está com o PIB agora 4,5% de crescimento, enquanto a gente afundou aqui, porque lá teve o quê? Respeito às normas de segurança sanitária rígida. Então não tem nada que o Bolsonaro falou, ou é saúde ou é economia. Mentira, ao contrário, lá eles trataram da saúde para poder tratar rapidamente da economia. Tudo isso junto enfurece esses imbecis que cobraram do Bolsonaro. Então, gente, é isso. O que aconteceu hoje é um resultado claro da imbecilização que aconteceu no Brasil, de anos de mídia estúpida e principalmente aqui a maior delas, né? O império da cultura de massa é a própria... o império de comunicação de massa que é a Globo. Até hoje ainda é americanófila, anti-brasileira. Então o resultado está aí. Esse processo ele tem que ter um sentido, e o sentido dele é esse: dá no que dá. Nós chegarmos nesse ponto agora do cara entrar num confronto com a população brasileira, entrar num confronto com as Forças Armadas, da onde saiu essa mentalidade estúpida. Só que o Bolsonaro, além de ser psicopata, é de uma família de bandido, então ele tem que defender isso
Tudo isso junto. Bom, gente, hoje é que a gente acaba entendendo tudo o que está acontecendo em torno desse processo que o Brasil viveu. Eu termino aqui, peço para que vocês curtam aqui o canal, se inscrevam, compartilhem esse vídeo, vão ao nosso blog Antropofagista e leiam, inclusive, leiam não, vejam, está lá o filme da Elis falando sobre o processo que estava acontecendo no Brasil naquela época, que deu nisso que está dando hoje. É fantástico, parece que ela está num processo de clarividência espiritual, mas é impressionante que ela fala da chegada de um Hitler. Vale muitíssimo a pena ver, está lá no Antropofagista, nós botamos lá e escrevemos sobre esse tema. Bom, inclusive está lá no meu nome, eu me chamo Carlos Henrique, todas as vezes eu esqueço disso. E termino aqui e peço a vocês também, no Antropofagista, a gente pede lá uma contribuição mínima que seja, para a gente poder tocar o nosso blog, e espero quem puder ajudar, que ajude então. Então é isso, gente, por hoje paramos.